E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou o Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipusso. E hoje nós estamos aqui com convidados super especiais, eles que vão ter muita coisa para trazer, não é mesmo, Érica? Exatamente, de antemão quero agradecer muito a presença deles. E não sei se vocês observaram, mas nós estamos com um cenário novo, né, Pedro? É isso aí, pessoal, nós fizemos uma parceria, algo assim que vai ser muito benéfico pra gente. Nós estamos em uma parceria com a Flex Life, desenvolvimento de sistemas. Você que precisa de um software, um ERP para gerenciamento da sua empresa, pequenas, médias e grandes empresas, pode contar com a ajuda da Flex Life. Eles têm um ERP para todas as áreas, PCP, parte de compras, faturamento, tudo aquilo que pode ajudar vocês. Então, se vocês precisarem, vai estar o link do site deles na descrição. Um grande parceiro nosso que vai estar trazendo aqui pra gente todo esse espaço e está nos ajudando a cada vez crescer mais. Exatamente, nossa gratidão aí a esse novo parceiro nosso. E hoje, com muita honra, né, estamos recebendo aqui nos estúdios do podcast a pastora Luciana e o pastor Denilson. Então, muitas palmas aí para eles, a produção coloque as palminhas aí. Então, nossa gratidão. E muito obrigada pelo convite, por ter aceito o nosso convite, né? Pode se apresentar ao pessoal. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite, Érica, Pedro. Um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta tarde. Meu nome é Denilson, como você já adiantou. Sou gerente de PPCP do Grupo Intel e sou pastor da Igreja Catedral da Assembleia de Deus de Orlândia. E muito feliz de poder estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Que bom, a honra é nossa. Eu sou a esposa do Denilson, Luciana, e para mim é uma honra estar aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. A gente ainda veio conversando, eu e meu esposo, a gente falou, gente, nós vamos participar de um podcast. Primeira vez. Olha só a honra, primeira vez de um podcast e ainda em espaço novo. Inaugurando espaço novo. Deus abençoe vocês, muito obrigada pelo convite. Luciana, esposa do Denilson, secretária do lar, não dona de casa, mãe do Esdras e da Noemi, pastora da Assembleia de Deus Catedral do Avivamento também. E eu também faço parte, eu sou voluntária do projeto Fique Vivo. E a gente vai ter muito o que conversar hoje. Tem muito a acrescentar esse casal, pessoal. Esse casal abençoado de pastores. Eu tive a honra de conhecer. Primeiramente conheci a pastora Luciana, né, ali no projeto Fique Vivo. E parece que a gente se conhecia há anos, Pedro. Nossa, foi uma ligação, eu falo que foi Deus, né? Deus nos apresentou e após eu tive a honra de conhecer o pastor Denilson, né? E hoje eu tenho o privilégio também de servir a Deus na mesma igreja que eles, sendo pastoreadas também por eles. Então, assim, eu me sinto muito feliz e muito honrada. Então, gratidão mesmo por vocês aceitarem o convite de estar aqui nesse dia, né, em pleno domingo, né? Pleno domingo. E eu gostaria já de iniciar, o pastor Denilson, né, comentou sobre a empresa. Eu gostaria, Denilson, que você me falasse um pouquinho mais da sua trajetória, né? Antes de se tornar pastor, antes de estar ocupando o cargo que ocupa hoje, eu sei que tem uma história aí por trás, né? Então, apresente para o pessoal, assim, como que surgiu, primeiramente, o Denilson hoje ocupando o cargo que ocupa. Vamos lá. É uma história que são de 25 anos, né? E ela mistura um pouco com a história da minha vida junto com a minha esposa, porque no ano que eu entrei no Grupo Intel, na cidade de Campinas, né? Foi o ano que nós nos conhecemos. Então ela é bem mistura. Nós conhecemos assim em junho de 96. Em dezembro de 96 eu iniciei a minha trajetória em Campinas. Iniciei mesmo de baixo, né? Trabalhando no chão de fábrica mesmo. Eu trabalhava na parte de organização, então eu cuidava de mexer com pintura de máquina, varria chão. Era uma parte de organização que a gente estava se preparando naquela época para passar por uma auditoria de ISO 9000. Então o motivo da minha contratação na época foi realmente organizar essa parte para a gente pudesse receber essa auditoria. Isso em 96. E nessa trajetória de 96 para cá, foi quando tudo se iniciou e muitas dificuldades, muitas lutas, né? Aquela
normal de todo funcionário de uma empresa, mas eu vejo assim que Deus sempre esteve à frente de tudo, sempre direcionando, sempre abrindo as portas. Ele foi sempre preparando todas as coisas, né? E junto com isso veio o relacionamento com a minha esposa. Nós nos casamos em 99. Eu lembro que a minha primeira promoção no grupo foi em 99. Em 2000 nasceu o Esdras, em 2004 a Noemi. Eu mudei de cidades algumas vezes, mas permanecendo trabalhando em Campinas. E Deus foi traçando algo dentro de Campinas. Na época, quando eu entrei, não existia o setor PCP, era só produção. E eu lembro que eu trabalhava na fábrica e depois eu comecei a trabalhar meio período na fábrica, meio período dentro de uma sala, começando a aprender. Na época eu nunca tinha estudado, nem sabia o que era um PCP, na verdade. E Deus foi me dando a graça de fazer dessa forma. Tive uma pessoa que eu gostaria de comentar, que é o Sérgio Dorta, que foi a pessoa que me deu a oportunidade de entrar na Cooperistil. E sou grato pela vida dele, foi através da vida dele. E aí foi se iniciando a história, acontecendo, abrindo as oportunidades, eu estando no lugar certo, na hora certa, até montar mesmo o PCP e eu ter uma sala só minha e daí em diante começar a iniciar esse projeto. Depois disso, eu tive alguns anos em Campinas, fiquei cerca de, faz 3 anos que eu estou aqui, 22 anos eu trabalhei em Campinas. E aí chegou em Campinas o diretor da empresa, do Grupo Intelli, Lorenzo, e aí foi quando ele começou a ter mais contato comigo, e surgiu essa possibilidade de montar um projeto em Orlândia, mas aí não só de PCP, porque nós temos os PCPs locais em cada fábrica, mas criar um PCP central que dirigisse esses PCPs. E aprove Deus dele me ver, né, e fazer o convite. E foi algo assim muito extraordinário, porque nós conversamos em novembro de 2018. Em fevereiro de 2019 eu estava aqui de mudança, com a família toda. Então eu falo, o que eu falei para ele na época e eu volto a falar aqui, o motivo de eu estar aqui foi pela empresa, mas eu creio que é algo que Deus tinha para nós nessa cidade, e tem ainda. Sim. Porque uma mudança não é fácil, né? Depois de 22 anos você já estava acomodado, tudo certo, os filhos já na fase de estudar, de pensar em casamento, e louvo a Deus também pela minha família que aceitou essa empreitada, né? Sim. E aí nós estamos aqui há 3 anos nesse novo projeto. Esse novo projeto, exatamente. E por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Gostaria assim que você contasse como é que foi essa trajetória, porque quando ele vai falando, né, da visão dele, como que tudo aconteceu, as oportunidades, mas às vezes a gente acaba esquecendo de alguns detalhes por estar tão envolvido na história, que essas mulheres maravilhosas que nos acompanham vão percebendo e cada vez mais o brilho aumenta. Então gostaria que você compartilhasse um pouquinho de como foi isso. O Denilson Mano, eu não posso chorar. Caramba, eu não posso chorar, pessoal. Eu sempre fui muito apoiadora e apoio meu marido até hoje. O Denilson, ele nunca conseguiu enxergar a capacidade que ele tem. E eu sempre falava, cara, você não consegue. Eu falo desse jeito mesmo, cara. E eu só falo, nossa, mãe. Tá tudo bem. Né? Eu falo, você não tem noção da capacidade que você tem. Mas ele sempre foi contido, ele sempre foi muito na dele. E você precisa estudar, você precisa disso, vamos, eu tô te ajudando, eu tô te apoiando. Foi fácil a decisão de vir embora para a Orlândia? Não. Imagino. Tem que abandonar uma vida, né? Digamos assim. Exatamente. Amigos, né? Amigos, família. E começar do zero aqui. Porque ele já tinha um relacionamento na empresa. Mas eu comecei do zero. Sem conhecer ninguém. Sem ter amigos. Os amigos a gente se falava. Mas eu abracei o sonho dele e a causa. E eu entendi que era algo de Deus. Eu falei, a gente tem que ir. Isso é muito importante, né, Lu? E entra muito dentro desse projeto nosso, de fazer a diferença. Assim como o pastor Denilson faz, né, a diferença em onde ele está, num local de trabalho, hoje na igreja, né? Porque eu sempre falo que se ele não fizesse a diferença, pode ter certeza que não estaria onde está, né, dentro da empresa, digamos assim. E você, enquanto esposa, né, também foi uma peça muito importante, né, e ainda
justamente nessa questão de falar, não, eu preciso sim apoiar o meu esposo nas decisões que foram tomadas dentro da visão de Deus, né, dentro da autorização, né, da permissão de Deus, digamos assim. E, querendo ou não, você faz muita diferença também na vida dele, né, na vida dos seus filhos. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala nessa questão de fazer a diferença, vai muito além, Sim. né? Vai além de só fazer a diferença na sociedade. Porque antes da gente fazer a diferença lá fora, a gente precisa fazer a diferença Dentro no nosso de lar, casa. né? Uma das coisas que eu fiz, eu não trabalho faz mais de 10 anos. E a gente entrou em acordo e eu abri mão para cuidar dos meus filhos. Exatamente. Eu tenho um filho de 21 anos e a menina de 17. E quando nós morávamos em Campinas, Campinas é uma cidade grande, é uma cidade complicada, é uma cidade boa? É, mas tem seus perigos. Sim. E aí a gente entrou em acordo, eu falei, não, eu tenho que ficar em casa cuidando deles. Porque por mais que você é amigo dos seus filhos, se você não tiver de olho neles, é complicado. Exato. E eu sou aquela que o meu filho, ele chega de moto, da forma que ele para na garagem, eu sei se tá bem ou se não tá. Quando ele põe o pé dentro de casa, o jeito que ele pisa, eu falo, aconteceu alguma coisa. A minha filha é do mesmo jeito. E isso é muito importante a gente trazer, porque hoje isso tem sido muito escasso dentro do lar, né? Tem se perdido. Tem se perdido, os pais não estão tão atentos, né? E talvez por você ter essa oportunidade, por você fazer a diferença, não só na vida do seu esposo, mas na vida dos seus filhos também, você tem esse tato, essa sensibilidade de perceber através de um olhar, através de um gesto, através da posição que ele parou a moto, né? Exatamente. Se está bem ou não. E dentro desse contexto, agora continuando ali com a Lu, né? Como que você... como que eu falo, lidou com essa situação de vir para uma cidade tão pequenininha, né, que é Orlândia, em comparação a Campinas, e hoje está como voluntária no projeto Fique Vivo. Como que isso mudou na tua vida, assim? Vim para Orlândia. Sabe assim, quando ele chegou e falou de vir para Orlândia, ai, que legal, vamos! Ai... Depois que estar em Orlândia, eu falei, gente do céu, não era bem assim que eu imaginei. Começou Confundi, assim, achei que era Orlando. né? Mas mesmo assim, a minha mãe dizia uma frase, minha mãe hoje faz 17 ou 18? 17, né? Hoje faz 17 anos que eu perdi minha mãe. E a minha mãe dizia assim, passar por essa vida e não deixar a história... É como se você não tivesse passado. Olha só. Eu cresci num lar, meus pais eram pastores. E o meu pai, assim, ele se dedicava de corpo e alma às pessoas. De no dia do enterro dele, várias pessoas virem até mim e falar assim, nossa, seu pai era meu pai. Seu pai não via se eu era pobre, se eu era rico. A minha opção sexual, seu pai me amava como filho. E eu cresci num lar aprendendo isso. A minha mãe era uma mulher forte, firme, que também não trabalhava fora, mas a minha mãe era uma mulher que apoiava meu pai e andava junto com meu pai. Então, às vezes ela não estava bem, mas meu pai ia para os cultos, mas a minha mãe não estava bem, mas ela ia junto com meu pai acompanhando. Que é tão forte isso que o dia que a minha mãe teve um AVC, minha mãe estava na igreja num culto com meu pai. E ela passou mal, ela desceu silenciosa do altar, ela foi até o gabinete. E aí uma pessoa viu que ela estava passando mal e foi atrás. E a pessoa falou, pastora Luciana, a pastora Yolanda, a senhora não tá boa? Falou, não, mas deixa o pastor terminar o culto. Aí meu pai encerrou o culto, aí que avisaram meu pai. Então minha mãe, eu sou companheira, porque eu cresci num lar que eu via uma mãe companheira. Companheira, lado a lado. Eu gosto de ajudar as pessoas porque eu cresci num lar que eu via um pai ajudando as pessoas. Um pai que muitas vezes saía de madrugada de uma cidade para outra buscar uma pessoa para ir até o ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para Campinas. Tinha um rapaz na época que trabalhava com o Denilson, trabalha ainda em Campinas, ele se chama Leandro. E ele pegava o ônibus em Indaiatuba, coisa de 5 horas da manhã, e não tinha da cidadezinha, que era o quê? De Indaiatuba até Elias Falso, dá o quê? Uns 15? 20 minutos. Uns 20 minutinhos. E não tinha ônibus.
Meu pai saía de madrugada, ia até a casa desse moço, de final de semana que não tinha ônibus, pegava o Leandro e trazia até Indaiatuba para pegar o ônibus para ele trabalhar em Campinas. Eu cresci assim, vendo a generosidade do meu pai, vendo o companheirismo da minha mãe. Então eu não podia ser diferente. O projeto Fique Vivo para mim é cuidar de pessoas, é amar pessoas e é ver histórias de pessoas que você fala, meu, como? Que mundo é esse que a gente vive e pessoas passando por essa situação? Se eu não puder fazer nada por você, eu te garanto que um abraço eu posso te dar. É pregar o verdadeiro evangelho, né? E a Lu é muito isso, a Lu é muito humana, sabe? Não só a Lu, mas o pastor Denilson também é muito humana. E eu vejo muito isso. A gente teve a oportunidade de ficar ali no Projeto Fique Vivo durante um período, né? Isso. Todas as quartas-feiras a gente ficava o dia todo ali. E era muito, muito bonito ver, né, esse carinho, o carinho ao atender, né, as pessoas que ali passavam. Dar essa acolhida, dar um abraço, né? Que às vezes as pessoas precisam disso. E a gente fala muito isso, né, Pedro? Que às vezes fazer a diferença é isso. Talvez a pessoa precisa de um abraço. Você vai fazer a diferença na vida dela dando um abraço, dando um sorriso, dando um aperto de mão. E agora, como começou, pastor Denilson, o seu chamado ministerial, digamos assim? Mas eu queria só falar um detalhe. Nessa questão de fazer a diferença, você não faz a diferença sozinho. Não. Não tem como. Não. Né? Então, existe muitas pessoas por trás. Sim. Né? Quando a minha esposa decidiu, nós conversamos e decidimos, falou, olha, você vai cuidar dos filhos, é um preço alto a se pagar. Sim, com certeza. Não é baixo. É difícil, ela precisou renunciar. Uhum. E é interessante que algumas vezes a gente precisou falar assim, olha, já precisa voltar a trabalhar, tá complicado as coisas no começo da carreira. E todas as vezes que a gente pensou fazer isso, Deus vinha e dava uma promoção, aumentava uma situação. Então, assim, a gente entendeu também que essa era a vontade de Deus. Sim. Mas não é fácil. Não. Hoje, você falar, você vai ficar em casa, não vai trabalhar, muitas mulheres não vão aceitar. Sim. Mas a gente tinha um propósito maior. Então, existe toda uma situação, existe família, que é a minha base, existe uma esposa companheira. Exato. Hoje eu não consigo, não é normal para mim ir no mercado sozinho. Não é que eu não consigo. Falou isso sozinho não é normal. Porque a gente tem isso, de a gente estar sempre juntos. E existe uma equipe também, né? Então, o pessoal que trabalha comigo, eu formei uma equipe em Campinas, estou formando outra agora. Então, é um conjunto, né? Sim. Não é sozinho. Então, Não. só queria deixar isso claro, porque a pessoa não consegue falar, olha, Não, eu vou exatamente. fazer, não vai fazer. É porque existem várias pessoas por trás, né? Porque olha só, na vida da Luciana, em relação a como ser uma mulher, né? A como ter o cuidado com os filhos, a como honrar o seu esposo. Exatamente. Então, lá atrás, os pais fizeram a diferença, né, na vida dela, os filhos fazem, a sua equipe que foi treinada por você faz a diferença. Então, assim, é uma somatória, né? E é importante, as pessoas hoje têm medo de ensinar, têm Sim. medo de discipular, têm medo de perder os seus lugares. Quando, na verdade, quando você discipula, ensina, aí você está apto a assumir um novo lugar. Querendo ou não, acaba ganhando, né? Sim, então o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que, o que eu falo para a minha equipe é o seguinte, o que eu sei fazer, vocês precisam saber fazer. Todos precisam fazer o serviço de todos. E eu só pude vir para Orlândia, meu diretor deixou bem claro, falou, eu só tive paz em trazer você para Orlândia, porque você formou uma equipe em Campinas e eu vi que tinha condições de assumir. Exato. Então, se eu não formo, eu não cresço. Se eu muitas não libero, pessoas- eu não cresço. Muitas Exato. pessoas ficam segurando, né? Eu não vou ensinar, Exato. porque esse cargo é meu, senão a pessoa... E o medo de passar a perna, Sim, e assim, gente, eu sempre falei para minha equipe, o que vocês plantarem, vocês vão colher, vocês podem querer me derrubar? Pode, no ser humano, né? Sim. Mas não adianta, lá na frente colhe. Então eu sempre joguei muito limpo com a minha equipe, e eu só pude estar aqui, e só posso estar aqui, porque tem uma equipe formada lá, e que está dando conta do recado. Quanto ao chamado, na minha vida tudo se mistura. Trabalho, chamado, família. Porque em 96 nós nos casamos, nós éramos membros da Igreja do Evangelho Quadrangular em Indaiatuba. Eu me batizei na Quadrangular, nós somos batizados na Quadrangular. Meu pai na fé é da Quadrangular. E quando nós namorávamos, eu não era convertido,
né? Não sei se a gente vai ter tempo de contar essa história, mas talvez por uma outra é muita coisa. Mas assim, em 96, e aí nós ficamos na igreja em Indaiatuba. Não lembro quantos anos depois o meu sogro assumiu uma igreja e o pastor nos liberou para acompanhar o meu sogro. E aí a gente começou a segunda igreja em Indaiatuba com 11 pessoas, né? De Indaiatuba nós fomos para Cardeal. E eu sempre fui muito envolvido na igreja, mas não em parte de pregação, não. Mas em todos os serviços. Se você perguntar para mim hoje o que eu não fiz na igreja, eu não vou saber falar, sinceramente. Então, diácono, tesoureiro, mas eu sempre fui muito ligado à parte administrativa, porque é algo que também envolve o meu trabalho. Sim. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos administrativos na igreja. E a quadrangular ela funciona por regiões, né? Então, cada número de igrejas tem uma região, tem um regional que cuida, depois tem um superintendente, um supervisor estadual, até chegar ao nível nacional. E quando eu estava em Cardeal com o meu sogro, eu já fazia um trabalho administrativo que começou a chamar a atenção da nossa sede em Montemor. E aí, passados alguns anos, houve um convite, né? Para que eu pudesse estar indo para Montemor para trabalhar na área administrativa. Até então, não era pastor, era membro de igreja. E aí comecei a fazer um trabalho na tesouraria, tanto da igreja local, da região e do Instituto Teológico. E depois eu vinha dar aula também no Instituto. E aí ele começou a enxergar isso e me fez um convite de mudar para a cidade de Montemor. Mudamos para a cidade de Montemor e a louca foi comigo. Sempre apoiando e comprando aquilo que Deus estava fazendo, né? Entendendo e acompanhando, sendo realmente uma verdadeira companheira. Sim. E aí em Montemor foi quando eu comecei a estudar. Houve o convite de fazer o Instituto Teológico para poder ser um obreiro, né, para poder ser elevado a obreiro. E aí na quadrangular, a partir do momento que você é obreiro e você é consagrado, você já está apto a assumir uma igreja. Né? Nesse meio tempo, nós sempre estivemos envolvidos com todos os trabalhos da igreja e também com jovens. Né? Acho que por ser também os nossos 2 filhos jovens, então a gente sempre chamou, eles sempre grudavam na gente. E na cidade de Montemor eu fiz o Instituto Teológico, nós fomos para São Paulo, fomos consagrados, mas não exercíamos o ministério de pastor. Né? Entendi. Mas todos os outros a gente exercia. Quando fomos para Campinas, né, de Montemor para Campinas, nós ficamos um ano, né, em descanso, na verdade, tratando de algumas situações nossas. E aí depois a gente começou a se envolver novamente, porque a nossa vida é servir. Sim. É o que eu falo muito para os jovens hoje na igreja, e para quem me conhece sabe, é muito mais gratificante servir do que ser servido. Sim. Eu prefiro servir. Jesus veio para me servir. E aí foi quando de Campinas a gente começou a se envolver um pouco mais, Ministério de Ensino, mas o chamado mesmo foi em Orlândia, quando a pastora Zela veio conversar conosco, perguntou se nós já éramos pastores, falaram, eu já fui ungido, mas não exercia. Na verdade, eu não, como que eu posso dizer? O púlpito eu não vejo o meu lugar ao púlpito. Na verdade, o Denilson sempre fugiu do chamado. Exato. É. Todo mundo, as pessoas falavam, você é pastor, né? E ele ficava dando um de migué, assim, eu só observava. Várias vezes. Ele foge, ele sempre fugiu. Então, assim... E tudo que a gente foge, uma hora... Jesus pega. Mas eu não vejo ainda o púlpito como o meu lugar. Eu entendi o seguinte, eu posso ser pastor onde eu trabalho, eu posso ser pastor dentro da minha casa, eu posso ser pastor em qualquer lugar, eu não preciso estar em cima de um púlpito. Sim. Então essa fase agora de pregar, de estar em cima do púlpito é nova para mim. Né? Confesso que é um pouco assustador, mas eu tenho assim procurado não negar, né? Mesmo que isso não é o que eu sempre pensei, mas eu estou começando a entender aquilo que eu falei. Quando nós viemos para Orlândia, eu entendi que Deus tinha algo na nossa vida. Por isso ele nos trouxe para cá e ele usou uma ferramenta que é o trabalho. Sim. Né? E eu conversei com meus diretores na época, eu deixei bem claro isso. Falei, olha, eu estou vindo para cá porque eu acredito que há um propósito maior de eu estar aqui. Para você falar assim, uma coisa que aconteceu que era loucura, eu vim para a cidade de Orlândia sem saber quanto que eu ia ganhar de salário. Exatamente. Em momento nenhum eu falei assim, nós conversamos sobre valores. Então eu entendi muito bem qual que era o propósito. Eu acreditava que ia acontecer alguma coisa, acreditava.
Mas eu sabia que eu tinha que começar do zero, eu sabia que eu precisava fazer, por mais que eu já estava no grupo há 22 anos, era um desafio novo, era algo que eu precisava entregar, alguma coisa nova também. Então você imagina chegar em casa e falar assim, ó, tive um convite, quanto você vai ganhar? Não sei. Como vai ser? Não sei. Onde eu vou estudar? Não sei. Isso mostra muita dependência de Deus, né? Exato. E muita fé. Muita fé, exatamente. E eu falo assim que, pra gente terminar o nosso bate-papo, a gente, hoje, né, hoje eu tenho a oportunidade de estar mais próximo de vocês, né, faz pouco tempo, e eu tive essa experiência, eu acho que talvez a primeira experiência que eu tive em relação a estar com vocês num ambiente novo, desconhecido para mim, né, no meio de jovens que eu nunca tinha tido contato, né, que foi lá na chácara, né? Acho que foi meu primeiro contato mesmo. E ver o carinho, o cuidado que vocês têm com eles e o carinho que eles têm por vocês, sabe? Essa acolhida, né, que ambos recebem de todos os lados. Isso realmente mostra que a diferença que vocês têm feito, né, que vocês já fizeram, continuam fazendo e ainda fará, seja na família, ministerialmente falando, na vida de jovens, que a gente percebe que tá tão difícil, né, o mundo hoje, e ter esse chamado para trabalhar, né, inteiramente com os jovens, e estar colhendo frutos disso, né? Talvez os jovens não demonstrem tanto, né? Mas eu tive a oportunidade de estar num culto e eu pude ver, né, num momento onde foi solicitado que, se eles sentissem, né, a vontade de perdoar, né, eles fossem lá e dar um abraço. Cara, aquilo lá mexeu muito comigo, né? Eu fiz uma dinâmica uma vez com jovens lá na igreja Assembleia, e o quanto isso é importante para eles, e às vezes a gente não percebe, né? O quanto a gente faz diferença mesmo. E é muito gratificante, assim, conseguir olhar para a vida de vocês e ver um testemunho, porque é um testemunho, desde lá de trás, né? O pastor Denilson parece que foi o primeiro a se formar na família. Né? Tem essa questão. O primeiro a viajar fora do país. Fora do país, né? A filha, que é uma boa pessoa pra gente trazer aqui também, a Noemi, porque o Pedro vai se identificar muito com ela, porque o Pedro tem essa vontade, né, Pedro? E o Pedro ainda vai, né, Pedro? Ficou fora do país. Ficou fora do país. 52 dias com 15 anos. Tá vendo? E eu falo assim, é uma vida, são vidas de testemunhos mesmo. E isso é muito bacana e muito gratificante. E o podcast aqui está honrado, né, de ter recebido vocês aqui. Claro, nosso bate-papo hoje foi um pouquinho corrido, mas eu quero já deixar o convite aqui para vocês, eu, Pedro, para que vocês possam voltar, para que a gente possa discorrer aí essas histórias, porque tem muita história, tem muito conteúdo, Pedro, e as pessoas que estarão assistindo esse vídeo provavelmente ficarão aguçadas para assistir um novo capítulo, né, desse bate-papo maravilhoso. Eu só queria falar, eu posso falar um negocinho? Sim, com certeza. Às vezes eu queria falar para as mulheres que não trabalham fora. A gente é muito taxada, tipo assim, nossa, você só é dona de casa? Eu posso falar com autoridade isso. O meu não trabalhar só em casa, não trabalhar fora, eu estou plantando na vida dos meus filhos. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu me lembro que nas reuniões de pais que eu ia dos meus filhos, as professoras falavam assim, a senhora não trabalha fora, né? Eu falava, não, dá para se ver pela forma como é o seu filho e a sua filha. Eu tenho um filho de 21 anos que eu tenho muito orgulho do meu filho Esdras, de quem ele é. Um menino responsável. Tem defeitos? Muitos. Mas é um menino responsável e é um menino que aos olhos humanos não ia dar certo. A sociedade, ele é negro, ele é um ponto fora da curva, mas ele tem uma mãe que sempre está orando por ele e ele tem uma base dentro de casa. Eu tenho uma filha que ela é muito firme nas decisões dela.
Pau é pau, pedra é pedra, e ela sabe o que ela quer da vida dela. Mas isso eu sei que eu, com a ajuda de Deus, construí na vida dos meus filhos. Você que não trabalha fora de casa, você está construindo na vida dos seus. Você não é inútil, você não traz um dinheiro dentro de casa, um montante de dinheiro que possa fazer a diferença, mas mais que um montante de dinheiro, é o que você está construindo para um futuro, para um legado, para uma vida toda na vida dos seus. Isso era até uma coisa que eu ia comentar, que a gente não tem muito tempo, mas esse ponto é um ponto muito delicado e também muito importante. Porque a minha mãe, ela trabalhava antes e durante o período que eu cresci, ela optou também por não trabalhar. Só meu pai que trabalhou. E a diferença é notória, porque enquanto a minha irmã estava no período de crescimento ali até os 6 anos, mais ou menos, minha mãe ainda trabalhava muito mais do que na época, quando eu nasci, entendeu? E eu sei que deve ser uma decisão muito difícil. Sim. É muito julgado, entendeu? As pessoas têm um certo preconceito, principalmente com essa onda de feminismo, entendeu? Só que são escolhas que a gente faz pensando em um investimento futuro. Isso. Sim. E o mais bacana e mais gratificante é que eu, que conheço pouco você, consigo ver o brilho nos seus olhos quando você fala sobre isso. Exato. Isso é algo assim maravilhoso, que eu falo me arrepiando mesmo. Porque quando a gente faz com amor, quando a gente prega o verdadeiro evangelho, que é o evangelho do amor, a gente consegue ver esse brilho diferente resplandecendo nos rostos. Isso é muito importante. Então, assim, essa mensagem é uma mensagem magnífica, que é de, às vezes, ações que você toma, que as pessoas vão julgar, mas se você estiver firme naquele propósito, Deus vai te recompensar no final das contas. Exatamente. E a gente consegue ver o tanto que Deus recompensou. Na vida de vocês, né? E continua recompensando na vida dos filhos. E provavelmente esse fruto, né, que vocês têm plantado, né, ao longo desse tempo, vocês já estão colhendo e os filhos de vocês conseguirão passar para os filhos, né, para gerações futuras. E isso é muito importante, a gente deixar um legado para os nossos filhos, né? Exatamente. E vamos para as perguntinhas finais Isso. aí. Então, para finalizar, como a gente tem o nosso costume aqui, a gente sempre gosta de trazer perguntas que não tem resposta certa ou errada, mas é só para mostrar realmente que existem pontos de vista diferentes sobre os mesmos assuntos. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que é amor para vocês. Vocês podem escolher quem responde primeiro. Todos. Amor é algo não tão simples de se viver. Eu acho que você precisa decidir amar uma pessoa. E mesmo com as falhas, com as dificuldades, mas é uma decisão. E cabe a nós tomar essa decisão. Sim. Então, mas o significado maior de amor, eu acredito que é você abrir mão de você mesmo pela outra pessoa. Então, se fosse resumir, eu resumiria dessa forma. Você, Lu. O maior amor foi de Jesus por nós, né? Isso é verdade. Ele não olhou se a gente era pecador, se a gente ia retribuir. E o amor, para mim, é isso. Não esperar a retribuição, mas fazer a sua parte. Ame sem esperar alguém te amar. Respeite sem esperar alguém te respeitar. Porque quando a gente ama não esperando o amor do próximo, a gente não está cobrando nada da pessoa, a gente está amando, a gente está ajudando, a gente está estendendo a mão. O problema do amor ultimamente é troca, né? Você me ama, eu te amo. Você me dá, eu te dou. Não, vamos amar. Exato. Independente. Aí eu volto a falar. A opção sexual, a cor, se você tem dinheiro, se você não tem, se você é bonito, se você é feio. Amar. Amar. E o amar é Deus te abençoe, você é importante, vai dar tudo certo. E muitas das vezes eu faço pela Érica, mas quem me retribui não é a Érica, pode ser você. Exatamente. A gente espera que a pessoa que a gente está fazendo nos retribua, mas às vezes um terceiro vai te retribuir aquilo que você fez. Exatamente. O plantar, eu gosto muito de falar de semente, de plantação. Então, a gente tem que plantar. Sim. A colheita ela é certa, mas é no tempo de Deus, da forma de Deus. Exato. Então, assim, cabe a nós plantar, né? E eu falo muito para meus filhos, eu creio que hoje nós estamos colhendo coisas que meu sogro e minha sogra plantou, Sim. orações que eles oraram e que a gente está usufruindo hoje.
E vai acontecer com a vida dos meus filhos. Tem coisas que eu não vou colher, mas eles vão colher, porque a semeadura ela é certa. Exatamente. E o que é família para vocês? Eu sou mãe, leoa. Então, você pode falar mal de mim. Mas não fala dele, não fala de Esdras e não fala de Noemi. Eu sei os erros dele, eu sei os erros do Esdras, eu sei os erros da Noemi. Você não precisa me falar. Família, para mim, é porto seguro. O mundo lá fora pode estar despencando, mas dentro da minha casa a gente tem que estar fechado. Sim. Dentro da minha casa a gente tem que estar em paz. Dentro da minha casa tem que ser olho no olho. Então, para mim, família é isso. E eu sou mãe leoa mesmo. O Denilson até fala às vezes, calma, segura sua onda. Mas eu sou mãe que briga, que fica brava, que faz cara feia, porque eu sei o que eu tenho dentro de casa. E mais do que isso, eu sei o preço. E agora eu não estou falando de mim. É por isso que eu sou mãe leoa. Eu sei o preço que meus filhos pagam nessa cidade para estar aqui. Eu imagino. E para finalizar, o que... Deixa eu falar que é família. É verdade, esqueci. É isso A aí. minha resposta foi tão boa. Mas assim, a minha resposta ela é curta, mas assim, dentro do que ela falou, é verdade. Eu tenho que saber o que eu falo em casa, de alguma situação que acontece na empresa, porque dependendo do que eu falar, ela já está querendo pegar a pessoa, então eu tenho que trabalhar com isso. Mas para mim é uma resposta bem simples e bem curta. Abaixo de Deus, família, para mim, é a razão de eu levantar todos os dias. Exatamente. É a razão de eu poder sair de casa, é a minha família, eu trabalho pela minha família, eu luto pela minha família. Então é algo que, abaixo de Deus, é a razão de eu levantar todos os dias. Olha só que lindo. E a gente ia pular uma resposta dessa, magnífica. Olha. Faz parte os erros dos problemas. Vivendo e aprendendo. Então, para finalizar, o que Deus significa para vocês? O que Deus significa para mim? É uma resposta que às vezes você fala assim, é tão simples responder, né? Você fala tudo o quê, né? Exato. Mas ele representa o ar que eu respiro, ele representa a minha vida, ele representa a minha família, porque eu creio que foi ele que me deu. Ele me tirou de um lar de muito sofrimento, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Talvez a gente possa ter uma outra oportunidade de falar sobre isso. Um lar onde nunca soube plantar o amor. Eu precisei reconstruir. Quando falo não é reconstruir, mas eu precisei decidir fazer diferente, porque eu não recebi, né? Então eu precisei mudar isso dentro de mim. E sem Deus não seria possível. É Deus quem faz isso. É Ele que me dá o ar que eu respiro, é Ele que me dá o fôlego de vida. Então, é tudo, mas não é uma resposta tão vaga, ela não pode ser simplesmente isso. Então, é o motivo da gente nós estarmos aqui nesta tarde, algo novo para nós. É o motivo, as portas que Ele abriu na minha vida. Como você falou na questão de faculdade, eu sou o único formado na minha família até hoje. Mas uma formação que eu terminei em 2020. Comecei a trabalhar em 96. Então, na minha vida, não é regra isso, e eu falo para meus filhos isso. Na minha vida, não precisei de um canudo para ele poder me honrar. Eu não precisei de uma formatura, de uma faculdade, para ele me levar aonde ele me trouxe, aqui na cidade de Orlândia. Mas é necessário estudar, é necessário, sim. Mas comigo foi diferente. Eu fui terminar minha formação em 2020, eu já estava aqui em Orlândia. Então não foi o fato de eu ser formado ou não que foi que me trouxe para cá, né? Envolve muitas outras coisas, envolve caráter. Eu sou assim, como ela falou, eu não gosto de ficar falando de mim, eu sou muito na minha mesmo. E essa questão de dificuldade, de saber a importância, não vejo como dificuldade, mas eu procuro não deixar isso subir ao meu coração. Eu procuro saber quem eu sou. E se eu estou onde eu estou é porque Deus me trouxe. Então, assim, é tudo, né? É a razão da minha vida é isso. Nós passamos por uma dificuldade de saúde do Covid. Foi Deus que me livrou. Eu tive 100% dos meus pulmões comprometidos. E foi algo, assim, maravilhoso. E não tem como não falar que Deus é tudo, né? Olha que lindo.
Ele é meu pai. E a Luciana, com todos os defeitos dela, ele sempre está com os braços abertos para mim. Amém. É o meu pai que me consola, é o meu pai que me ajuda, é meu pai que fala, Fia, não sai do giro, não. Respira que vai dar certo. Porque, como ele disse, nossa, nós vamos precisar vir mais vezes aqui, ó. Eu estou me convidando, pessoal. E se fosse vocês, eu colocava lá, chama, chama, chama. Porque tem muita história, mas o Covid é uma das histórias que foi Deus real na nossa vida. Olha só. O Denilson é um milagre, não era para ele estar aqui. Glória a Deus. Abaixo de Deus, eu preciso fazer esse elogio. Abaixo de Deus, existiram pessoas que contribuíram para isso. Uma empresa do Grupo Intelli, pela Chiara, que autorizou uma medicação cara para o meu marido tomar, senão ele não estaria vivo. E uma doutora Helena Piai, que foi o que nos ajudou e muito, e eu devo muito a ela, eu sou apaixonada por ela. Porque se não fosse ela, quando nós fomos internados, que a gente chegou, ele fez o exame, a médica falou, ele vai ficar internado. Eu ligando para o meu filho, eu falei, Esdras, arruma roupa para o seu pai que ele vai ser internado. A doutora chamou eu e falou, você também. Nós ficamos no mesmo quarto. E aí um médico chega no quarto, olha para você e fala assim para ele, você sabe o seu estado, né? Você é obeso e todas as pessoas na sua condição saem dentro de um saco preto. Nossa. Na lata, ele falou isso. E a única coisa que eu falei, Deus, o Senhor não me trouxe nessa cidade para matar o meu marido. E eu me mantive em fé, sem ninguém da família. Depois a minha cunhada chegou. Mas eu falei, Deus, o Senhor trouxe a gente aqui. O Senhor falou, o Senhor tem um propósito e o Denilson vai sair vivo desse hospital. Amém. E eu saí na quarta e no domingo o Denilson saiu vivo Glória a do Deus. hospital. Então ele é meu pai, ele é meu porto seguro, ele é meu ajudador. Olha só. Gente, eu tô falando, marca pra gente. E vai voltar com certeza, né? Eles têm um compromisso agora, viu, pessoal? Por isso que a gente antecipou muito, né, o bate-papo, mas com toda certeza estarão presentes em outros vídeos, né? Outros episódios do canal, porque é um casal que tem muito a acrescentar na vida de vocês, tem acrescentado muito na minha vida e seguirão acrescentando na vida de muitas outras pessoas, né? Amém. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter passado esse tempinho conosco aqui, somando, né, para a nossa vida, né, Pedro? E fazendo a diferença, né? Que vocês continuem aí firmes no propósito de Deus, firmes aí na união, né? E que Deus possa continuar abençoando poderosamente vocês. Muito obrigada. Bom, Foi que um Deus prazer abençoe conhecer vocês. vocês. As redes sociais deles estão aí, né? Eles vão deixar aí pra vocês. As nossas também. E vocês nos acompanham, porque todo domingo, meio-dia, tem vídeo novo no canal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Venha fazer a Abraço. diferença conosco. Tchau, tchau. Abraço, tchau, Deus tchau. abençoe. Fiquem com Deus.